Tem gente que fala, mas Sérgio, eu trabalho com loja virtual, eu não converso com o cliente. Claro que conversa. Há cerca de uns 1 a 2 meses atrás, tomei a decisão de contratar um software aqui para a nossa empresa, para melhorar o nosso atendimento. E aí eu pedi para o Ariel, que é líder de uma das equipes, líder do marketing, falei, cara, vamos contratar um sistema, e eu estou te sugerindo 3 empresas, ou pesquisa mais umas 3 que você achar, analisa qual delas é melhor, no mínimo 5 empresas, conversa com eles, entra no site, liga, faz uma reunião e traz as 3, define as 3 finalistas, qual que você prefere, uma segunda ou terceira opção para a gente decidir juntos. E aí, quando ele mandou, ele falou, Sérgio, olha só, cara, a minha escolhida é a empresa número 1. E eu escolhi essa empresa que, quando eu cheguei no site dela, para ver, né, conhecer, pesquisar, as nossas maiores dúvidas e as nossas maiores necessidades eram abordadas no site. Quando eu entrei, as coisas que estavam escritas lá no site representavam, eu tirei a maior parte das dúvidas e eu percebi que a maior parte das nossas necessidades é resolvida pelo site, eu nem precisei ligar. É claro que eu liguei, quer dizer, ele chegou e já gostou dela. Aí ele ligou, fez conferência, fez ligação em vídeo e tal, fez todo o processo. Mas aí ele falou, Sérgio, o que eu imaginei desde o início que essa empresa seria a minha escolhida, porque se no site já tinha as nossas maiores dúvidas, se no site já abordava as nossas maiores informações, isso mostra que eles estão acostumados a atender empresas que têm necessidades como as nossas. Então, o Ariel se sentiu conversando com a empresa só ao entrar no site dela. E ele chegou à conclusão que essa empresa era especialista em soluções como a nossa. Por exemplo, algumas dessas ferramentas tinham muito recursos muito maiores do que a gente precisava. E isso faria que fosse mais complexo o processo de configuração e também o preço era muito alto, desnecessário para o que a gente precisava. Outras empresas tinham soluções menores, mais simples, não atendiam a nossa necessidade. Que eu falei para ele que não existia o limitador de preço, a gente pagaria o que fosse necessário para ter uma solução que a gente precisava. E ele chegou em 3 empresas, atendiam o que a gente precisava. Só que uma delas tinha no site todas as informações, ou melhor, vamos falar aqui de 70% a 80% das informações que a gente já precisava. Então, o Ariel chegou à conclusão que atendia a gente, eles eram especializados em empresas como a gente. Nós éramos o cliente ideal deles. Olha só que sacada. Então, o site também conversa. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as suas vendas. Eu vou falar sobre os 4 passos para você aumentar as vendas da sua empresa. Nesses 4 passos, eu vou contar para você o que você tem que estar atento. E o que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora, esses 4 passos, não é para você aumentar pouco, não. Se você fizer bem esses 4 passos, você vai conseguir aumentar em muito as suas vendas. Esses 4 passos vão permitir que você monte uma estrutura de vendas que funcione muito. Esses 4 passos vão fazer você montar um script de vendas que funciona de verdade. Então vamos lá. O primeiro passo para você aumentar as vendas da sua empresa, anota aí. O primeiro passo é você entender quem é o seu cliente ideal. Existe uma coisa que todo mundo sabe, já ouviu falar, ou a maior parte das pessoas, que representa público-alvo. Público-alvo representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Se você trabalha com alimentação, são todas as pessoas que precisam se alimentar. Se você é um dentista, todas as pessoas que têm dente e quem não tem dente. Se você tem uma loja de roupa para crianças, são todas os pais de crianças. E uma coisa chamada público-alvo. Todas as pessoas que podem ser ajudadas com o seu produto ou o seu serviço. Mas existe um termo chamado cliente ideal. O cliente ideal representa uma parcela desse público-alvo. Então, o público-alvo é vamos imaginar um círculo muito grande,
ok? E dentro desse círculo muito grande, desse público-alvo, desse mercado enorme, existem vários círculos menores que representam os diversos perfis diferentes que tem dentro do seu público-alvo. E cada perfil desse de clientes é um perfil diferente, de necessidades diferentes, que querem ser ajudados de forma diferente. Se você tem uma loja de roupa infantil, então tem um mercado, então público, digamos, você tem uma loja de roupa infantil que para atender crianças de 5, vou chutar aqui, de 5 a 15 anos, 5 a 10 anos, ok? Criança. Então lá é o mercado seu. Dentro desse mercado tem perfis menores, tem quem quer para o pai que quer comprar roupa barata, para o pai que quer comprar roupa de marca, o pai aventureiro, né, que gosta de esporte, de aventura. Então, as roupas ligadas a esporte e aventura, as roupas ligadas aos desenhos que tem na televisão, que a criançada gosta, as roupas mais chiques e luxuosas. Então, tem as roupas mais estilosas, coloridas, roupas mais sóbrias, ok? Então, tem diversos segmentos. Quando você escolhe um determinado segmento, você escolhe o perfil de cliente que você quer ajudar. Isso não quer dizer que você vai negar atendimento. Se alguém entrar na sua loja e você quiser vender, você pode atender todo mundo que te procurar. Beleza? Porém, se você escolher um determinado perfil, que você pode usar alguns critérios, o perfil que você gosta mais de lidar, ou o perfil que já compra mais com você, ou o perfil que você percebe que vai gerar mais lucro para você, ou o perfil que você percebe que vai gerar mais recorrência, que as pessoas vão comprar mais com você. São diversos segmentos diferentes. Cabe a você analisar qual desses segmentos que você se conecta mais. Qual desse perfil de cliente ideal que você tem mais interesse de vender? Porque é o seguinte, ninguém consegue estudar todos os perfis. Ninguém conhece estudar o mundo todo, ok? Então, quando você escolhe um determinado perfil para você atender, para você se especializar, você aprende, número 1, a atrair esse cliente ideal. Você aprende a se comunicar, seja nas redes sociais, seja no seu material de mídia, seja na sua vitrine, seja nos produtos que ficam expostos inicialmente. Então, quando você escolhe um perfil de cliente ideal para atender, você se comunica melhor. E o ponto importante, você começa a estudar esse público-alvo. Que anota uma frase aí. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Então, quando você escolhe um determinado perfil de cliente ideal para atender, você consegue estudar o que esse perfil quer ouvir para tomar a decisão de compra. Ok? E aí, quando você escolhe um cliente que você prefere escolher, você passa a comunicar mais para esse cliente. E desta forma, mais pessoas daquele perfil vão vir até você. Beleza? Quando você escolhe um perfil de cliente ideal, você atrai o cliente que você quer, você passa a estudar, a entender o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, você passa a entender quais são as dores e qual dor. Dor é uma situação ruim que ele vive hoje, que gera dores emocionais, dores psicológicas. Você consegue entender o que esse cliente ideal está sentindo de ruim hoje e o que ele quer eliminar. Você entende os medos, que é uma coisa ruim no futuro que pode vir a acontecer, que ele não quer que aconteça. Você vai entender quais são os desejos, as coisas boas que ele faz, as coisas boas que ele quer viver hoje, mas não vive. E as coisas boas que ele quer viver no futuro, e ele não sabe como viver essas coisas boas no futuro. Então, quando você entende quem é o seu cliente ideal, o que ele quer ouvir para tomar decisão de compra, a sua apresentação de vendas fica muito mais conectada. Quando você deixa de falar as vantagens que você gosta no seu produto, no seu serviço, você passa a fazer uma apresentação de vendas que vai conectar. Você vai mostrar na sua comunicação
para esse cliente ideal que a sua solução, o seu produto ou o seu serviço elimina a dor que ele está vivenciando e elimina o medo que ele não quer vivenciar. E aí fica a sua apresentação de venda fica muito mais forte. A pessoa fala, porra, essa pessoa sabe o que eu estou passando, essa pessoa, me conectei com essa pessoa, caramba! E quando isso acontece, você pode ter um concorrente com preço menor, você pode ter um concorrente mais conhecido, mas quando você fala das dores e medos que o seu cliente está vivenciando e mostra que o seu produto e serviço vai ajudar a eliminar, e você fala dos desejos e sonhos que ele quer conquistar, você mostra como o seu produto e serviço vai ajudar, a pessoa fala, caramba, essa pessoa sabe do que eu estou passando, parece até que conhece minha vida. E aí a grande sacada, quando você fala dos problemas, dores, medos e problemas que o seu cliente vive, quando você fala dos dores, medos e problemas que ele vive de uma forma mais clara, com mais detalhes que ele mesmo falaria, essa pessoa fala, caramba, essa pessoa sabe do que eu estou passando, caramba, ela é especialista no meu problema. E se ela é especialista no meu problema, ela é especialista na solução do meu problema. Caramba, essa pessoa vai poder me ajudar, ela sabe o que eu estou passando. Isso gera uma conexão, um rapport tão forte que a pessoa se desarma, se conecta e fica muito interessada em comprar com você. E outra coisa, entender quem é o seu cliente ideal, o que ele está sentindo, quais emoções ele quer eliminar ou conquistar, e você ajusta a sua comunicação, isso serve para você que vende produtos e serve também para você que trabalha com serviços. Então, não importa se você trabalha com produtos ou serviços, o seu cliente é uma pessoa, e essa pessoa tem dores, medos, desejos, sonhos, ela quer confiar em alguém. E outra coisa, não importa o seu modelo de negócio, não importa se para vender você tem que estar assim pessoalmente falando com a pessoa, não importa se você trabalha por telefone, se você fala por telefone, não importa se você trabalha com a internet, com loja virtual, com marketing digital, que em todas essas situações, a pessoa, quem está do outro lado é uma pessoa. Passo 2 para você aumentar muito as suas vendas. Você tem que aprender a perguntar certo. Anota uma frase aí. Quem pergunta domina a conversa. Quem pergunta domina a conversa, porque quem pergunta conduz o cliente para onde quer chegar. Se o cliente começa a conversar com você, seja pessoalmente, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja lá pela forma que for, beleza? Se o cliente começa a conversar com você e ele faz as perguntas e você responde, aí sim você virou refém dele, porque você só consegue falar o que o cliente perguntou. Se você tentar mudar de assunto, o cliente vai reclamar com você. Não, mas peraí, não, responde o que eu perguntei. Se o cliente chega para você, oi, tudo bem? Qual o preço? O cliente sempre chega perguntando o preço. Por quê? Perguntar preço, anota aí, perguntar preço é uma herança cultural. O que isso quer dizer? No tempo dos nossos avós, antigamente, existiam poucas empresas concorrentes, poucos produtos e serviços concorrentes. Se tinham poucos concorrentes, na época, as empresas ofereciam poucos diferenciais competitivos. Tudo era muito parecido. Os produtos eram muito parecidos, os serviços eram muito parecidos. Se tudo era muito parecido, o único diferencial competitivo era o preço. Então, os nossos avós se acostumaram. Não, tem que perguntar preço, porque é a única diferença. E aí os nossos avós ensinaram os nossos pais quando eram crianças. Quando você for comprar alguma coisa, pergunta o preço, hein? Aí os nossos pais ensinaram a nossa geração, a nós, quando for comprar alguma coisa, lembra quando seu pai falava para você quando era criança? Lembra de perguntar o preço. Porque antigamente, no tempo dos nossos bisavós, dos nossos avós, o preço era o único diferencial competitivo. Só que o mundo mudou, a internet, a globalização, as coisas mudaram muito. Então, hoje existem muitos concorrentes. Hoje existem muitos produtos e serviços concorrentes. Então, hoje se aprendeu a criar outros diferenciais competitivos. Então, você tem que aprender que o cliente sempre vai chegar perguntando preço. Sempre.
Então, quando o cliente chegar perguntando preço, pergunte sobre a vida dele. Olha, o que levou você a vir aqui? Por que você acredita que eu posso lhe ajudar? Por que você está buscando esse produto? O que está acontecendo? Me explica um pouco mais do que está acontecendo no seu dia a dia. E aí o cliente vai fazendo perguntas e aí você vai... Lembra que eu falei que as pessoas gostam de falar delas. Então, quando você aborda a pergunta sobre a vida do cliente, o problema que ele está vivenciando, o cliente começa a te responder, ele começa a te dar recursos. Você vai falando para o cliente, vai fazendo perguntas para o cliente, a pessoa vai começar a responder da vida dela. E aí ela tira o foco do preço. Quando você pergunta certo, mesmo que você não tenha dado resposta nenhuma ainda, mas se você fizer perguntas certas e inteligentes, o cliente percebe que você é especialista no problema dele. O cliente percebe que está falando com alguém que sabe, que conhece do assunto. A pior coisa que tem quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu estou na frente de alguém, de um vendedor, de um empresário, de uma empresária me atendendo, é eu estar falando, eu percebi que a pessoa não entendeu ainda o que eu estou precisando. E a pessoa está me oferecendo soluções que não combinam comigo. Quando eu, Sérgio, vou comprar alguma coisa, a primeira coisa, o primeiro momento é tentar entender se eu posso confiar naquela pessoa, se a pessoa está me falando o produto, está me oferecendo o produto certo, o serviço certo, que realmente é melhor para mim, ou se ele está empurrando algo, o único que ele tem para vender, ou que ele tem mais chance de lucro, ok? Essa confiança eu passo a ter quando eu percebo que a pessoa está acostumada a atender clientes que têm a mesma necessidade do que eu, que essa pessoa faz perguntas inteligentes, que essa pessoa sabe o que eu estou passando. Aí, quando eu percebo que ela sabe o que eu estou passando, que eu posso confiar nela, que ela está acostumada a atender como eu, que ela explicou o meu problema de uma forma mais clara do que eu vou falar, porra, essa pessoa sabe o que eu estou passando, então eu vou comprar com ela. Então, antes de analisar o preço de um produto ou serviço, antes de eu analisar as condições técnicas, antes de eu analisar o produto ou serviço, eu analiso quem tá me vendendo. E o seu cliente, o seu consumidor também faz isso. Por isso é necessário a gente entender da pessoa, ter a visão do cliente. Imagina, né, na terceira pessoa, o cliente na sua frente. Você tem que entender o que está passando na cabeça dessa pessoa ao analisar a compra. Como é que ela está analisando o que você está falando? Será que ela está gostando? Se você só falar de produto ou serviço, você vai ser mais um. O cliente não quer comprar com um especialista no produto ou no serviço, ele quer comprar com um especialista na necessidade dele. O foco é nele. É o foco dele e não do nosso. Os clientes compram pelas razões deles, ok? Vou falar agora para uma coisa muito importante para você. A diferença entre preço e valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente vai pagar para você, beleza? Preço, não importa qual é o preço, qual é a quantidade de dinheiro. Se é R$1, R$1.000, R$1.000.000, R$1 bilhão. Todas as vezes que tiver a ver com dinheiro, o termo certo é preço. Então, preço é o que o cliente paga. Valor representa o que o cliente recebe. Valor, anota essa frase aí. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter quando ele começar a interagir com você, começar a viver com você. Então, valor representa tudo o que o cliente vai receber ao começar a negociar com você. Então, quando o cliente ele chega perguntando preço porque ele não sabe perguntar valor. Quando o cliente chega perguntando preço, ou ele começa a sua conversa, você faz perguntas sobre a vida do cliente, e aí você começa, quando você pergunta muito, você se posiciona como especialista no problema dele. E se você pergunta, ele fala do problema dele, você explica, cara, olha só, eu tenho vários clientes que passam por isso que você está passando, já aconteceu isso, isso, isso. A pessoa, caramba, já, então fica atento que se você não resolver isso rápido, vai acontecer aquilo, entendeu? O cara, pô, tem lógica. E aí passa a pessoa a ver você como especialista no problema dela e, consequentemente, especialista na solução do problema dela. Quando o cliente diz que está caro ou pede desconto, ele não está reclamando do seu preço. Ele não sabe essas definições, mas, na verdade, inconscientemente, ele está reclamando do seu valor.
Se o cliente falar que está caro um preço, é porque na sua apresentação de vendas você não gerou mais valor que o concorrente. Ou se ele só conversou com você, quando você apresentou para ele, ele não avaliou que valia a pena comprar com você. Existe um conceito, uma área chamada economia comportamental, que é uma área da economia que estuda a visão do ser humano em relação à economia. Que a economia comportamental, ela percebeu que as decisões de compra de uma pessoa nem sempre são racionais. Tem alguns conceitos, né? Preço é relativo, o preço é comparado com alguma coisa. Então, a definição se o preço é alto ou é baixo, o preço é comparado com a percepção de ganho, com a percepção de valor. E aí você vai para o passo número 3. O passo número 3, para você aumentar suas vendas, é eliminar as objeções antecipadamente. Objeções são motivos ou razões para o cliente não comprar com você. Ok? Então, quando o cliente, você fala do seu produto, seu serviço, está lá no processo de venda. Se o cliente ficar com alguma dúvida, não vou comprar por causa disso. Ou ele perceber ou acreditar de forma real ou não, né? Acreditar que seja algo verdadeiro ou acreditar algo que não seja verdade. Se o cliente acreditar que tiver um motivo para não comprar, uma razão para não comprar, ou tiver alguma dúvida, isso vai fazer ele não comprar. E essas razões, motivos de não comprar, representam objeções. A maior parte das pessoas faz erradamente. Vai no processo de venda, começa a fala para o cliente. O cliente pergunta. O cliente pergunta, e quem está vendendo responde. O cliente pergunta, quem está vendendo responde. O cliente está dominando a conversa. E você não tem oportunidade, se você não souber fazer do jeito certo, você não consegue fazer perguntas para ele, e ao não conseguir fazer perguntas para ele, você não consegue entender o que ele quer ouvir para comprar, você não consegue entender quais são as objeções de compra que ele tem. Se você não entende as objeções de compra que ele tem, você não elimina. E aí quem não sabe o que fazer, o cliente pergunta, aí só responde, aí chega no final, vai para a parte do fechamento, diz o preço, vai para comprar, o cliente fala assim, não, obrigado, eu estou só dando uma pesquisadinha, não vou comprar não. Eu estava só pesquisando, tem que falar com meu marido, com minha mulher, o cartão, estou esperando virar o cartão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não eliminou as objeções. Aí você fala, o cliente diz que não quer, você olha só, mas é bom por causa disso, o cliente eu não quero não. Aí você fala, o cliente, aí fica aquele ping-pong, aparece uma luta de boxe, no final você tentando forçar, aí por isso parece que você está forçando a venda. Ou você fica tentando forçar a venda, ou então você não fala nada e o cliente vai embora. Nas duas razões, forçar a venda ou não falar a coisa certa, das duas formas você perde venda. Então, quando você entende quem é o seu cliente ideal, você estuda as emoções dele envolvidas no processo de compra e você pergunta certo, você aprende quais são as objeções de compra do seu cliente ideal, que representa um determinado perfil de clientes que você escolhe vender. Você escolhe atender, você escolhe atrair. E aí o grande macete é que durante a sua apresentação de venda, você vem eliminando as objeções dele antecipadamente, antes de chegar no momento do fechamento e antes do cliente pensar nas objeções. Então, o terceiro ponto, né, não é quarto, o terceiro ponto é você eliminar as objeções antecipadamente. Que quando você elimina as objeções antecipadamente, você elimina as dúvidas antes que elas se instalem na mente do cliente. E essa é uma grande sacada. É você não deixar as objeções antes que elas se instalem. É você não deixar as objeções se instalarem na mente do cliente. Então, eu estou falando para você de 4 passos que vão fazer você aumentar as suas vendas. Passo número 1, entender quem é o seu cliente ideal, o que ele quer ouvir para tomar decisão de compra. Passo número 2, perguntar certo, porque quem pergunta domina a conversa.
Quem pergunta direciona a conversa para o tema que você quiser, você consegue as respostas para ouvir o que o cliente, para entender o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra. Passo número 3, você entende as objeções do seu cliente e elimina essas objeções antes que elas se instalem na frente do cliente. Você vem fazendo a sua apresentação de venda. Aí, quando chega na hora do fechamento, se você não entender e não eliminar essas objeções antecipadamente, o cliente fala assim, não vou comprar não por causa disso, disso, disso. Se você já eliminou as objeções antes delas se instalarem na mente do cliente, o cliente fala assim, na hora do fechamento, o cliente fala assim, não vou comprar não. Não, peraí, eu não vou comprar por causa disso, mas o Sérgio já falou que isso não é um problema, por isso. Então beleza, eu vou comprar sim. O passo número 4 é você construir um script de vendas. Um script de vendas, tem gente que fica com medo. Sérgio, um script, isso é robótico. Eu tenho que decorar a frase. E se o cliente falar alguma coisa diferente, o que eu faço? Vamos lá. O script de vendas não é robótico, é um roteiro. Você tem que ter um script de vendas para falar com as pessoas nas redes sociais, um script de vendas para conseguir o telefone do cliente, um script de vendas para agendar uma reunião, um script de venda para eliminar objeção, um script de venda para fazer o fechamento, um script de vendas para pedir indicações, um script de venda para pesquisar por que a pessoa comprou, um script de venda para pesquisar por que a pessoa não comprou. Um script é um roteiro, é um passo a passo. E para você fazer um script de vendas que funciona de verdade, você tem que seguir esses 4 passos que eu estou passando aqui. É um resumo que vão fazer você entender o que o cliente quer ouvir para comprar com você e criar um script de vendas que funcione de verdade. Para vocês terem ideia, todas as vezes que eu faço uma consultoria, que eu vou em um cliente, né, a consultoria presencial, consultoria online, hoje o investimento para contratar uma consultoria minha de 2 dias é R$50 mil. Se for presencial, mais passagem, hospedagem. Se for online, não precisa disso. As empresas pagam várias empresas pagam R$50 mil para ter 2 dias de consultoria comigo, porque a empresa percebe que isso gera muito resultado. Várias empresas pagaram mais de uma vez para ter consultoria comigo. A gente tem clientes como Dell, Microsoft, Itaú, Vivo, Bradesco, Unimed, Instituto Embeleze, o Sherleison Kaiser, algumas grandes empresas aí da internet aqui do Brasil. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego em uma consultoria é seguir essa estrutura. Quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir para comprar, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, quais são as objeções de compra que o cliente tem. Quando a gente entende esses fatores, a gente está muito mais preparado para vender para o cliente. Se a gente não entender esses fatores, se a gente não sabe quem é o cliente ideal, quais as perguntas que devemos fazer, quais são as objeções de compra, a gente não consegue criar um script de vendas que converte bem. Você pode falar, Sérgio, mas eu vendo bem. Beleza, eu vendo bem sem saber essas coisas. Tudo bem, que legal. Mas se você está satisfeito com os seus resultados atuais, continua fazendo o que você faz hoje. Se você quer ter melhores resultados, segue as minhas orientações. Se você já me segue já há um bom tempo, você já viu dezenas de depoimentos dos meus alunos falando de como o resultado deles aumentou, entendendo quem era o cliente ideal, entendendo como gerar valor, entendendo como eliminar objeções, entender como fazer o script de vendas que converte de verdade. Esse é o grande segredo. Por isso que é uma base do meu trabalho. Então, vamos lá. Eu falei para você de 4 passos para você aumentar as vendas. Número 1, cliente ideal. Número 2, perguntar certo. Número 3, eliminar as objeções antecipadamente. Número 4, criar um script de vendas. A Eliane fez um comentário. Sérgio, eu costumo muito falar de mim e automaticamente se encaixa com ela. Tem que ter verdade no que fala para criar confiança. Sim, Eliane, olha só, quem não fala a verdade está fora do jogo, né? É a condição básica número 1. Só que falar de você não representa, isso não faz o cliente querer comprar com você. Provavelmente, você está vendendo muito menos do que você poderia. Porque os clientes não estão nem aí para você. Os clientes não estão nem aí para mim.
Os meus alunos, quando se inscrevem nos meus treinamentos online, eles não estão preocupados comigo. O ser humano é vaidoso por essência, né? As pessoas... Não adianta você falar muito de você. A pessoa fala, pô, essa garota aí é egocêntrica. Eu tô com um problema. Eu quero uma coisa. Eu preciso resolver a minha vida. Não quero falar da pessoa. Por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, digamos, eu quero comprar uma roupa para o meu filho ou para minha filha. Eu não quero saber do filho dessa vendedora ou dessa empresária, da filha, o que ela já passou. É claro que existem, sim, momentos em que você pode conectar a sua história, mas é um momento muito pequeno. Anota uma frase aí. A gente tem que abordar o foco do cliente. O que quer dizer foco do cliente? A sua abordagem tem que conectar, tem que combinar com o que o cliente pensa, com a visão dele de mundo. Claro, sempre com ética, com integridade, com verdade, com honestidade. Mas ser honesto, falar a verdade, isso não é diferencial competitivo. Isso é a condição básica para viver. Ok? Então, o foco é no cliente. Se você não tem foco no cliente, do cliente, você tem dificuldade. Moza falou, eles perguntaram se o valor vai aumentar. Muitos falam no que saber de benefício. Eu quero pagar o mesmo que pago menos, aumentar. Ô, Moza, você está fazendo isso, está acontecendo com você, é porque você não sabe vender valor, você só sabe vender preço. Por isso não está dando resultado. Ok? Você não está tendo resultado melhor hoje porque você não sabe como fazer. Não basta você ser um cara inteligente, não basta você trabalhar muito, não basta ter um bom produto ou ter um bom serviço. Vender é método. Muita gente pensa que vender é dom, vender é só falar algumas coisas legais, falar do produto, ser educado e falar o preço. Isso não é vender. Isso é amadorismo. Venda é método. Quando você aprende a forma certa, você vende muito. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.